Birdwatching? O que será que é? Será que envolve apenas a gente ficar apreciando o passarinho? Por que você está pesquisando esse tema? Por amor ou por fobia? É, pode ser que você não imagine, mas há sim um medo não tanto comum, mas há muitas pessoas aí ainda com pavor, com medo de aves, um medo que chega a travar, que fica bem difícil aí, como a gente pode ver nos relatos que aparece aqui ao lado do vídeo. E essa fobia, todo esse medo pode ser ter tido estopim, começar ali por causa de um filme, olha só que responsabilidade, ou até mesmo com um trauma muito chocante aí, uma situação que não foi muito agradável, seja por amor ou por tratamento terapêutico. Observe passarinhos. Mas Rita, eu não tenho câmera, eu não tenho binóculo. Como que eu posso começar? O que que é que eu faço? Eu sou Rita, bióloga e atuo com observação de aves. Se você quer entender e dominar realmente a técnica da observação, fique à vontade, você está no canal certo. Somos o poder das aves. Mas afinal, o que é birdwatching? Preciso de binóculo? Olha, dependendo quando você vai ali aumentando o seu grau e a sua pesquisa, é claro que você vai precisar ampliar a sua visão e um binóculo fará parte aí do seu kit birdwatching. Porque as aves têm muitos detalhes e a gente vai conversar ao longo desse vídeo porque um binóculo pode te ajudar. Também há pessoas que trabalham com bordados, com pinturas, com artes, poemas, e todos eles acabam, não todos, né? Mas conheço vários que acabam estudando as aves, entendendo um pouco mais delas, justamente por sua profissão de artista, né? Que faz aí todo um trabalho magnífico e acaba indo para o lado mais do desenho, né? Da cultura ali em si. Também há aquelas pessoas que acabam trabalhando um pouco mais a gravação, que gosta mesmo dos cantos dos passarinhos, e há aqueles que vão ali atrás do ser mais raro que existe, que vão acabar atuando como cidadãos cientistas. É claro que não é só procurar a ave mais rara para você atuar como cidadão. Mas eu vou poder explicar aqui para vocês como que você pode fazer para virar um cidadão cientista. Todo o termo aí eu escrevo e falo um pouco mais no nosso blog. Fique à vontade, entra lá, curta, compartilha, tem muito conteúdo. E o último texto eu ainda explico certinho ali sobre essa questão do que é birdwatching, é menos de 5 minutinhos para ler. Quantas pessoas praticam essa atividade? Tem muita gente que gosta de observar passarinhos, é por hobby, é lazer, é profissão? Tem sim muita gente observando passarinho no mundo. Para vocês terem uma ideia, aqui do lado eu tenho um print da plataforma eBird. E como vocês podem ver, são mais de 700 mil pessoas com cadastro nessa plataforma. Ela é internacional, eu não me recordo agora quantos países, mas assim, é uma plataforma onde as pessoas praticam a ciência cidadã, enviam listas, fotos, vídeos, gravações de áudio mesmo, e é um canal muito bacana, recomendo. Na plataforma Wikiaves, que é nacional, nós já temos aí um pouco mais de 40 mil observadores cadastrados. É claro que assim, nós temos muito mais observadores, tem pessoas assim como você que pode nem saber que existe essas plataformas, mas a partir de agora você pode ir lá e fazer o seu cadastro, é totalmente gratuito. Você não conhece essas plataformas? Fica ligado, entra lá wikiaves.com.br, ebird.org,
faça o seu cadastro, verifique como funciona as plataformas. Tem mais vídeo aqui no canal onde você pode aprender muita coisa sobre o universo da observação de aves. Afinal, como é que eu faço para observar passarinhos no campo? Onde eu busco as informações? Além dessas plataformas, Wikiaves e Bird, Biofaces, nós temos muitos livros que são realmente dedicados aos observadores de aves. Então tem esse, Aves do Sudeste do Brasil, tem Avifauna da Serra da Mantiqueira. No caso, eu coloco ele que é um livro de campo, assim, excepcional para quem mora na Mantiqueira, precisa correr atrás aí do Torúbia para poder adquirir um exemplar desse. É um livro muito didático, muito bacana e que auxilia muito a gente aí no começo da nossa vida como observadores. Esse foi um livro, assim, na verdade, que me acompanha diariamente desde quando eu comecei a observar passarinhos. E a gente busca observar as aves, busca sair aí da zona de conforto, ir para o mato, tudo. Por quê? Que é que tem muita gente buscando a observação de aves? É claro que ali acaba entrando como amor, um hobby, profissão, a gente une tudo, porque é muito bom sair e ver passarinhos, né? A gente fica super feliz. Mas tenha noção que, assim, se você é aquele tipo de pessoa que ainda está quebrando fobias, está perdendo medo, não vai ficar de cara a cara ali com predadores, com aves que já impõem um certo respeito e medo. Então, busque aí ter alguma vivência um pouco mais sadia. E a observação de aves? Ela é o quê? É só mesmo para a gente contemplar? Você sai, olha um passarinho e aquilo já te dá uma satisfação? Dá, claro que dá, né? São seres assim, é difícil mesmo, né? Controlar a emoção para quem gosta, mas até para quem tem medo, assim, também deve ser difícil controlar a emoção. Mas é uma atividade que envolve um pouco mais de dedicação do que simplesmente a gente apreciar. Dá para você sair, olhar e falar: "Nossa, que lindo", né, contemplar ali. Mas quando você começa a investigar, a entender como é que faz toda essa parte de identificação de espécies, aí você começa a conhecer um outro significado de prazer. Observar é sim muito mais do que contemplar apenas, né? Você pode ver esse bonito aqui da foto, você pode falar: "Uau, que lindo esse bem-te-vi". Ele até é um bem-te-vi, mas não é o que fala: "Bem-te-vi". Esse é um nem-nem. Ele fala o nome dele. Pois é. E, assim, quando você começa a entender que nem tudo que a gente achava que era, é realmente, porque existe todo um estudo, né, da morfologia das aves, qual que é o formato do bico, da cabeça, do peito, do manto, que é ali as costas. Tudo isso vai nos auxiliar e muito a diferenciar as espécies. A gente começa a observar, você vai ver que nem tudo que parece é, como o caso aí do grupo dos bem-te-vis ou beija-flores. Você começa a entender que assim, não existe só uma espécie de beija-flor, só uma espécie de bem-te-vi, só uma espécie de bico-pau. Não, tem uma galera, uma galera. Normalmente você olha assim, você fala: "Ah, é maritaca", e quando você descobre que tem periquitão, tem periquito-rei, tem papagaio, tem maritaca, tem periquitão maracanã, assim, é uma galera, né, tem muitas espécies de pombas também. Então, assim, tudo isso que você enxerga são grupos que a gente fala que são famílias, né, a gente consegue chegar nesse nível de identificação. Isso porque você já consegue reconhecer
pelo menos algumas famílias, alguns grupos aí distintos. É claro que aos poucos você vai entendendo como funciona a classificação dos seres vivos. Isso não vai acontecer da noite para o dia, fica tranquilo que logo você vai entender o que é uma espécie, o que é uma subespécie, o que é um híbrido. E é realmente quando você começa a buscar mais informações. E aqui do meu lado eu coloco um exemplo, a família do pica-pau, que nós temos aí quase 60 espécies distribuídas no território nacional e representa a família Piscidae. Se você pega aqui a classificação dos seres vivos, dá para a gente até retornar um pouquinho lá na época da escola, né, a gente tem o reino, o filo e a classe aves. Então, assim, todo mundo é ave, todo mundo é ave não, né, todo mundo tem pena viva, né, o ser vivo que tem pena tá aí classificados como aves. E elas possuem ordens, que nem aqui no caso do nosso queridíssimo sabiá laranjeira, Turdus rufiventes, ele pertence à ordem Passeriformes. E, assim, de uma forma mais simplista, todo mundo, a gente fala de passarinho, passarinho, por causa dessa ordem, que ela representa mais da metade da classe aves, mas dentro aí de ordem, a gente vai ter também os falconiformes, que já entra nos falcões, e assim, a gente tem uma série de ordenações, eu não lembro agora se está em torno de 33, 35 por aí. De qualquer forma, isso daqui é mais para você ter uma noção que existe toda essa parte de classificação. Vocês conseguem ver aqui Turdus rufiventris, que é um nome científico, é um nome binominal. A gente segue aí a classificação proposta por Linné ou Baldwin. Como é que é? Baldwin, muitas pessoas não falam no Baldwin, mas ele foi o médico, assim, eu acho que, se não me engano, foi 100 anos antes de Linneu que faz toda essa classificação a partir de plantas e depois Linneu começa aí a aperfeiçoar tudo isso, o pai da taxonomia mesmo. E tudo isso, essa questão da classificação, é o quê? É a gente organizar os seres vivos em grupos para a gente conseguir reconhecer as espécies. A partir do momento que a gente reconhece quem elas são, a gente tem um pouco mais de noção aí sobre as políticas públicas ou até mesmo no manejo do seu quintal. Se você sabe que as árvores mortas também possuem uma importância ecológica dentro do sistema, você não vai sair por aí cortando a casa de ninguém, porque imagina, pode ser de pica-pau, urutau, alguma coruja, ou falcões, águias, enfim. Tem muita gente que utiliza aí o toco, né, os árvore morta. E quando a gente fala de identificação, reconhecimento das espécies, a gente está falando hoje de informações que a gente sabe a nível molecular. Tem muito estudo sobre a genética para entender qual a ancestralidade desses bichos, e aí vai organizando tudo nessa, nessa chave. É difícil de achar termos, às vezes, para deixar um pouco mais fácil. Mas o que eu quero que você entenda é que toda parte do corpo de uma ave, quando você está ali olhando um gavião em pleno voo, cada estrutura aqui tem um nome, né? Aqui na cauda, normalmente a gente fala cauda, mas são as penas retrizes das aves. Tem aqui, você vê, tem a parte da garganta aqui, o peitoral. Essa é a parte inferior da ave, então a gente consegue ver determinadas penas. Toda a parte do corpo ali da ave tem um nome específico. E a gente acaba aí entendendo um pouco mais conforme a gente vai estudando, estudando, estudando. E cada partezinha ali pode ser
o fator que vai definir se é uma espécie ou se é outra espécie, que nem um exemplo é o beija-flor de garganta rajada. Ele tem a gargantinha rajada e é um grupo de beija-flores que são dos rabo branco, né, as coisas mais lindas ele. Só que o de rabo branco e o de garganta rajada, o que vai diferenciar é justamente essa partezinha aqui na garganta, que ela tem algumas penas mais escuras, estriadas, e que quando a gente vê, nossa, parece listras, né, um rajado ali na garganta do bicho. Então, assim, toda a região do passarinho tem nome, que é a morfologia. Então, morfo significa as formas, logia, o estudo. Então, morfologia é o estudo das formas. Então, às vezes, assim, até o detalhe ali da íris, a coloração da íris, ajuda a gente a identificar a espécie. Outra situação, não é só apenas analisando as características, aparentes ali de penas e tudo mais, também o canto, presta atenção nessa parte que é extremamente importante. O canto, ele ajuda você a identificar determinadas espécies. Tem cantos bem similares, bem parecidos, já falei num vídeo aqui para vocês falando sobre sotaque dos passarinhos, o que é a bioacústica, que estuda as formas de linguagem, né, de sons dentro da biologia e diversos grupos que se comunicam falando, né, tendo aí as suas emissões sonoras, como anuros, insetos, todo mundo, né? Mas nos passarinhos, a bioacústica é uma área extremamente importante, porque eles têm a linguagem própria e específica deles. E onde que eu posso achar tudo isso? Gente, a informação está na palma da mão. Com o celular, você consegue ter acesso a aplicativos. Já fiz uma live aqui sobre este daqui, o Merlin, que é um aplicativo assim, revolucionário mesmo. Você consegue colocar informações sobre a espécie ali, questionar, se responde 5 perguntas básicas, que ele vai te dar uma lista de probabilidade. Você consegue fotografar a ave e enviar a foto ali para tentar identificar. Também tem a parte do sounding D, só que aqui ainda para gente do Brasil ainda não é legal. Eu recomendo o BirdNet, que também é uma plataforma aí desenvolvida pela The Cornell Lab. Outra plataforma que é extremamente útil para nós, observadores de aves, é a Wikiaves, também gratuita. Você consegue fazer buscas de espécies por localidade, por bioma. É uma plataforma muito rica, colaborativa. Todo mundo que tem cadastro ali e que viu alguma coisa importante consegue editar, consegue mandar as suas observações. Então, vale muito a pena. Vale muito a pena não apenas para você, mas para o desenvolvimento da ciência. Como já mencionei, o eBird também é uma plataforma demais. Eu utilizo bastante, eu utilizo mais o eBird e o Wikiaves também. As duas são fenomenais. O Biofaces, para quem gosta de grupos, não só de passarinho, não que seja só, mas assim, o Biofaces, ele tem ali todas as classes de animais. Então, entre aí e faça o seu cadastro. Viu só que bacana? Tem muita informação na palma da sua mão aí, ao acesso diretamente pelo celular. Você já consegue ter os primeiros contatos e entender que observar aves é muito mais, segue além da simplesmente da gente parar e tirar uma foto. E é uma ferramenta, faz parte
dos registros, a gente gravar, desenhar, escrever, tudo isso faz parte do processo da observação de aves. Mas se a gente só contempla e não busca as informações específicas aí sobre o reconhecimento das espécies, entender a importância dela dentro do ambiente, dentro daquele sistema ecológico, às vezes você só estará mesmo ali tendo alguns momentos de gratificantes mesmo, mas a ideia é a gente realmente buscar mais informações e melhorar as condições para nós e para os passarinhos. Então, espero que você tenha gostado. Curta, comenta, compartilha, tira suas dúvidas com a gente, manda aqui um recadinho, depois eu respondo com muito carinho. Muito obrigada e até o próximo vídeo.